Nesse vídeo aqui vamos mostrar algumas atualizações que foi feito na dinâmica ali de gestão de obra ali, a parte que relaciona ali OS, serviços e serviços RPA. Tá, vamos acessar o sistema aqui numa conta de teste. Eu vou fazer o ciclo completo. Eu vou vir aqui desde o início, eu vou criar aqui, ó, OS de teste 01. Vou criar um OS, vamos fazer aqui do início. Vou criar um OS, então aqui eu tenho a OS criada, veja que eu não tenho nenhum serviço RPA. Tá? Então eu vou vir aqui na OS que eu criei, vou clicar em gerenciar ela, vou colocar aqui a quantidade de um serviço e vou falar que ela tem relação com o colaborador RPA, vou escolher aqui esse Abrão que é o primeiro e vou colocar aqui na descrição, vou colocar uma descrição qualquer, apenas testes de 01, pronto, eu criei um serviço RPA. Tá? Então o serviço está criado aqui. Então aqui agora ele traz aqui uma descrição, ó, integrado a serviços RPA. Por que integrado? Porque pode ser que não esteja. Eu vou colocar um aqui, não vou integrar, só para a gente simplificar. Vou colocar integrado não. Eu vou colocar teste 02, né? Vou colocar aqui R$ 20. Pronto, agora eu tenho dois serviços. Veja que eu tenho um serviço integrado RPA e o outro que não é integrado. Então esse primeiro é integrado RPA. E se eu vim aqui em serviços RPA, eu tenho ele aqui. Tá? Então o valor dele é 72,38, aprovado foi zero. Então note que se eu voltar aqui na OS, se eu tentar excluir, eu consigo, mas eu não vou excluir. Se eu entrar dentro da OS e eu pegar o serviço que está integrado aqui, eu consigo alterar a quantidade, eu consigo alterar o valor, eu consigo excluir, mas eu também não vou excluir, tá? Agora, a partir do momento que eu chego nesse serviço RPA, então esta é o upgrade que foi realizado. Esta foi as validações implantado, tá? Tinha que colocar umas travas aqui para não gerar uma quebra lá na frente de informação. Então, se eu chegar nesse serviço RPA e falar que foi pago já, por exemplo, aqui ó, o valor máximo que eu possa, bom, ele é 72,38, obviamente o valor máximo que eu posso aprovar é 72,28, já traz esse valor máximo no campo. Digamos que eu quero aprovar apenas R$ 30 aqui, eu vou colocar 30 aqui só para teste e vou autorizar. Então aqui eu, como a parte de engenharia, eu autorizei o pagamento de R$ 30. Então o valor 72,38 foi aprovado, 30 tem 42 pendente. Olha o que mudou agora. Mudou que se eu voltar na OS, veja, esta OS agora, o botão já não está vermelho, já está uma cor diferente. Se eu tentar excluir essa OS, ele não vai deixar. Por quê? Esta OS possui serviços sincronizados em serviço RPA com pagamentos aprovados. Para excluir esta OS, é necessário excluir as aprovações dos pagamentos RPA. Acesse a aba de serviço RPA, exclua os pagamentos aprovados e retorne aqui para excluir. Por quê? Por que eu não posso apagar? Eu não posso criar um OS, dentro da OS criar um serviço, dentro do serviço acionar um RPA, depois aprovar o pagamento e simplesmente excluir o OS e ficar uma OS aprovada sem ter a correlação com um serviço de RPA aprovado, sem ter a correlação com o produto que parte de uma OS. Então tem que amarrar o sistema. Tá? Então eu não vou conseguir excluir mais, eu não tenho como excluir. E se eu acessar aqui gerenciar esta OS, olha o que mudou também. Esse meu serviço que é integrado, a quantidade, o valor, já não tem mais a opção de editar, como esse aqui. Por quê? Porque eu não posso criar um serviço de R$ 72,38, aprovar uma parte e vir aqui alterar o valor dele. Não funciona dessa forma. Tá? E por isso eu estou aprovando um serviço é porque ele já foi criado e concretizado no banco de dados. Se eu pretendo alterar ele, eu não posso aprovar antes, eu tenho que deixar ele certinho antes de começar a aprovação parcial ou geral. Tá? E aí vem ter um alerta. Ó, se eu clicar aqui, ele informa: ó, serviço relacionado com o RPA. Esse serviço já tem pagamento aprovado na aba Serviços RPA, não pode ser alterado. Para alterar a quantidade, primeiro exclua a aprovação, ou seja, veja como ficou amarrado. Agora, dentro da OS, se eu tentar editar a quantidade, valor ou excluir, eu não tenho mais alternativa. Por quê? Porque é um serviço RPA que já teve manipulação de valor. Porque se eu voltar aqui na aba de serviço RPA, veja, ele já foi aprovado, tá? Então, o que eu tenho que fazer se eu quiser excluir a OS? Veja, eu não vou excluir a OS. Se eu entrar na OS, eu não vou alterar, tampouco excluir o produto. Se eu quiser, eu vou ter que voltar em serviços, eu tenho que cancelar a aprovação. E qual é a condição para mim poder cancelar essa aprovação? Veja, essa aprovação
essa autorização de pagamento, ela está com status pendente. Mas pendente do quê? Pendente que o financeiro ainda não pagou esse colaborador. Enquanto o financeiro ainda não pagou, é pendente. Enquanto esta aprovação por parte da engenharia, essa autorização de pagamento para o colaborador for pendente, ainda você consegue vir aqui e excluir ela. A partir do momento que o financeiro vai lá, atende essa autorização, vai lá e aprova, joga isso na folha de pagamento e realiza o pagamento, ele muda esse status para pago, e obviamente quem autorizou não pode ter acesso mais a excluir. Tá? Não tem como você excluir uma coisa que já foi pago. Se o colaborador recebeu, o processo ele dá por finalizado. Então, como essa aprovação ainda é pendente, eu vou vir aqui e vou excluir ela. Pronto, excluí. O que muda agora? Volta a ficar pendente o valor integral. Agora, se eu voltar na aba OS, veja, agora a OS pode ser excluída. E se eu entrar em gerenciar OS, agora sim, esse item, esse serviço dentro da OS que tem a correlação com o serviço integrado, agora ele pode ser manipulado a quantidade, o valor, e inclusive pode ser o quê? Excluído. Certo? Pode ser excluído. Se eu excluir esse serviço aqui, automaticamente ele exclui daqui. Se eu excluir essa OS aqui por completo, todos os serviços dela e os produtos vão ser excluídos e o serviço RPA relacionado também é excluído. Vamos a um exemplo. Vou excluir essa OS por completo. Se eu voltar em serviço RPA, não tem nenhum mais, tá? Então essa foi as travas que foi implantada, tá? Porque tinha essas brechas aí, foram implantadas essas travas e agora ficou tudo amarrado e sincronizado, tá? Uma OS é criada, dentro de uma OS é criado serviços, esse serviço pode ser relacionado a um serviço RPA, esse serviço ele pode ser excluído, pode ser alterado, desde que lá dentro do serviço RPA ainda não tenha pagamento aprovado. Tá? A partir do momento que um pagamento aprovado parcialmente ou integralmente é aprovado, parcial ou integral, nem a OS pode ser excluída, e nem o serviço dentro da OS com correlação com o serviço RPA pode ser excluído. Então, se você tiver um OS com 40 serviços e um deles tiver uma relação com o serviço RPA e já tiver aí pago, autorizado alguma etapa de pagamento, não vai excluir a OS. Vai ter que entrar na OS, acessar e gerenciar, ver qual o produto que está lá e excluir ele. Para excluir, o pagamento, obviamente, não pode estar aprovado. Então, vai ter que vir aqui em serviço RPA, cancelar a aprovação, aí sim vai destravar e liberar o processo. Desta forma, não vai ter buracos no sistema, porque você não pode criar um OS, aprovar ou não um pagamento, e depois excluir a OS e ficar o serviço RPA aqui sem uma relação. Não pode. O serviço ele tem que ter um fundamento, ele tem que partir de um. O serviço RPA ele parte de um serviço e um serviço parte de uma OS. Então tudo tem que ter uma correlação. Esta é a alteração que foi feita neste bloco aqui, nesse módulo dentro da gestão de obras. Certo? Até mais.